Está entrando no ar pela Nova 88 Gospel FM. Mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu e também Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 224 do jornal O Repórter, neste dia 13 de outubro de 2020, uma terça-feira. Este é o 287º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 79 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o dia do fisioterapeuta e também do terapeuta ocupacional, Dia Mundial do Escritor e Dia Internacional para a Redução de Desastres. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5, também transmitido pelas redes sociais a partir das páginas O Repórter no seu Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. E nós vamos iniciando aqui a nossa programação desta terça-feira, trazendo a atualização dos números da pandemia do novo coronavírus. Lembrando que aos finais de semana, o Instituto Adolfo Lutz se limita a mandar alguns resultados no sábado e não trabalha, não manda resultados aos domingos e também aos feriados, como foi o caso de ontem. Assim como hospitais e clínicas particulares não enviam resultados de exames realizados em sábado, domingo e feriado para nenhum município. Então, por isso, os números são sempre mais baixos, porque referem-se quase que exclusivamente os números dos exames rápidos feitos nos próprios postos de atendimento, em cada cidade. No caso de Pradópolis, no Centro Médico Municipal, onde tem o posto que atende exclusivamente aos casos suspeitos de coronavírus. Bom, vamos lá, o boletim epidemiológico de ontem, dia 12/10, em Pradópolis, constam 818 casos confirmados, 7 pessoas estão internadas, 121 estão em isolamento domiciliar, fazendo seu tratamento em casa, 665 pessoas já recuperadas, 25 óbitos até aqui. Ao todo, pessoas que estão no período ativo do vírus e já confirmados em exame, 128 pessoas. 23 casos ainda são considerados suspeitos, estão aguardando os resultados dos exames que foram enviados para o Instituto Adolfo Lutz. 1.209 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus aqui em Pradópolis. Vamos para a cidade de Dumont, boletim epidemiológico número 120. Do dia 12 de outubro também, constam 1.572 casos notificados de síndrome gripal, 32 casos ainda estão sendo acompanhados pela equipe da Vigilância em Saúde. Confirmados já testes para coronavírus, 502 pessoas já testaram positivo na cidade de Dumont. 1.033 já foram descartados, 5 óbitos até aqui. Dos casos confirmados, 452 já estão curados, 46 em isolamento domiciliar e 4 pessoas internadas. Isso quer dizer que nós temos
52 casos, né, ativos do novo coronavírus lá na cidade de Dumont. Vamos agora para a cidade de Barrinha. Em Barrinha já foram 1.342 pessoas já confirmadas para o novo coronavírus. 6 pessoas estão internadas, 123 estão em isolamento domiciliar, portanto 129 casos ativos ainda na cidade de Barrinha. 1.179 pessoas já tiveram alta, já se recuperaram, 34 óbitos até aqui. Além disso, 33 pessoas aguardam ainda resultado dos exames que foram enviados para o Instituto Adolf Lutz. Vamos para Mutuca. Em Mutuca, testes, né, já realizados na cidade de Mutuca dão conta de que 54 casos já foram confirmados em Mutuca. Um caso está em isolamento domiciliar e 50 já tiveram alta. Portanto, apenas um caso ainda ativo lá na cidade de Mutuca. Além disso, 4 pessoas estão aguardando o resultado dos exames. 96 já foram descartados, testaram negativo para o novo coronavírus. Aí, portanto, ninguém está internado e já houve 3 óbitos registrados na cidade de Mutuca. Essas foram as cidades que emitiram boletins atualizados até ontem. As demais cidades emitiram seus boletins até pela falta de dados do Instituto Adolf Lutz e também de hospitais e clínicas. Preferiram não emitir os seus boletins ontem, né, segunda-feira. Então, algumas emitiram somente na sexta ou só no sábado, né? Então, por isso a gente deixa de informar as demais cidades aqui da nossa região. E em casos confirmados desde o início da pandemia, 5.093.979 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 12.139 desses casos confirmados nas últimas 24 horas, do domingo para a segunda. A média móvel de novos casos foi de 25.582, uma variação negativa de 5% em relação aos casos registrados nos 14 dias anteriores, o que indica aí uma estabilidade do número de casos. O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, afirmou ontem que dados recentes mostram a estabilização e queda nos casos de Covid-19 no Brasil, mas alertou que essa tendência ocorre a partir do número muito alto, quer dizer, está estável, mas ainda está muito alto os números no Brasil, pelo fato de ser um país de dimensão continental. Esse mesmo chefe de emergências lembrou ainda que o Brasil é um país de proporções continentais e autoridades locais precisam estar atentas, né? Principalmente porque as pessoas têm uma tendência a achar que porque está havendo flexibilização da economia, significa que está acabando os casos de coronavírus. Uma coisa está ligada à outra, mas não quer dizer a mesma coisa. Ou seja, muito embora estejam flexibilizando a economia para o país não parar, para a economia não parar, não haver mais desemprego, mais perda de renda, mais perda de faturamento por parte das empresas, está se fazendo a liberação gradual do retorno dessas empresas à atividade. Porém, as pessoas continuam sujeitas a se contaminar pelo novo coronavírus. Daí a importância de você estar sempre prevenido, lavando bem as suas mãos, usando a sua máscara a todo instante. Não adianta, mesmo por causa de calor, alegar inúmeras alegações, né? A gente infelizmente inverte um pouco as prioridades da coisa, né? Quer dizer, em vez de a gente procurar prevenir a nossa saúde, a gente joga contra a nossa saúde. Por quê? Põe a culpa no calor, põe a culpa de que está com falta de ar, põe a culpa
no político, põe a culpa na situação, põe a culpa na mentira de que não existe essa pandemia e muitas outras coisas, põe a culpa na eleição. E, na realidade, o fundamento da coisa é a prevenção da nossa saúde. Nós estamos tratando de um vírus que mata. Se não mata a pessoa que se contamina na rua, pode matar alguém da sua casa. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho, um neto, enfim. Todos estão sujeitos e não tem remédio, não existe remédio para o coronavírus. Não existe uma solução mágica, não tem vacina. A única forma de se prevenir é a prevenção. Vocês lembram muito bem, década de 80, começo da década de 90, quando falávamos de AIDS, né? Quando se falava de AIDS, todo mundo se preocupava, todo mundo dizia, existe, não existe, existe, não existe, até começar a morrer um monte de gente, principalmente artistas, pessoas de muitas famílias, né, que morriam de AIDS. Só se conseguiu controlar a AIDS a partir do momento que começou a haver prevenção. As pessoas começaram a se cuidar. Até hoje não existe remédio, não existe vacina contra a AIDS. Você tem um coquetel de medicamentos, é um monte de remédio que você toma para controlar se você é soro positivo, para tentar inibir o vírus, para ele não se desenvolver mais rápido do que o seu sistema imunológico pode aguentar. A mesma coisa, nós vivemos na gripe aviária, a gripe suína e agora principalmente com esse coronavírus, né? Essa Covid-19. Onde não temos outra solução senão prevenir. E para prevenir, qual é a solução? É usar máscara. Ela é 100%? Não, não é 100%, mas ela é 90%, 95%, se usada corretamente. Ela tem que tampar bem o nariz, a boca, não pode ter folgas, né, dos lados, embaixo, ela não pode estar úmida, tem que estar seca. Se ela ficar úmida, você tem que trocar ela. Enfim, e outro detalhe importante é, se uma pessoa com coronavírus espirra, mesmo que seja em uma praça, tá? Já foi comprovado de que o vírus se mantém suspenso no ar em micro gotículas, fica suspenso no ar por horas. Quem passar por ali e respirar aquele ar, aquelas gotículas, tá? Pode se contaminar sim do novo coronavírus, se não tiver nenhum tipo de prevenção. Então, por isso, é o apelo que não só nós fazemos, mas toda a população consciente, todos os níveis de governo fazem a nível de saúde, para que você se previna, para que você não menospreze o risco que é o novo coronavírus. Você que pensa em ir para uma praia, você que pensa em fazer festa, fazer churrasco, todos nós queremos fazer isso. Porém, o risco existe. O risco está aí. A menos que se tenha uma vacina eficaz, a menos que se tenha efetivamente um remédio, um medicamento específico que possa acabar com o vírus, não adianta, não tem. Você pode não pegar não se contaminar por pura sorte. Por pura sorte, porque o risco existe, é grande, é a hora que você vai no mercado, numa loja, no banco, na lotérica, em qualquer lugar, no banco da praça, enfim.
O risco está em todo lugar e você não pode menosprezar isso. Se você não tem respeito à sua saúde, você acredita ser um super-homem, uma super-mulher, pelo menos respeite os seus familiares, os idosos, as crianças, as famílias que tentam se prevenir. Pelo menos respeite, porque todos merecem o devido respeito quanto ao sentimento da necessidade de se prevenir contra essa doença. Confere comigo o que os médicos, o que o serviço de saúde tem a dizer a respeito. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir, de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar.
Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus. Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Olha, portanto, as recomendações, né, do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde com relação ao novo coronavírus, a necessidade de você se prevenir, a necessidade de você estar atento e cumprir com as normas de segurança, de prevenção para o novo coronavírus, ok? Muito bem, informação lá de Jaboticabal, a Amajab, amigos associados de Jaboticabal, que é uma ONG lá da cidade de Jaboticabal, né? Integrante da Coalizão Brasileira contra a Corrupção, está vindo convidar a todos os candidatos e respectivos partidos, prefeitos e vereadores de Jaboticabal a assinarem o termo anticorrupção que está disponível na sede da entidade localizada na rua Humberto Biancardi, 133, na Vila Serra, em frente à Prefeitura Municipal de Jaboticabal. Somente poderá retirar o documento o candidato pessoalmente com a apresentação dos documentos de identificação. Além disso, o termo só terá validade após o reconhecimento de suas respectivas assinaturas em cartório. O prazo para retirada e devolução documental pelos candidatos vai até o próximo dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9 até o meio-dia. Quem manda o recado é Orlando Silva Júnior, diretor-presidente da Amajab. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara protetora lá no local, ok? A Coplana está contratando o coordenador de e-commerce para atuar na cidade de Guariba. É necessário ter curso completo de administração, comunicação, marketing ou áreas afins. Conhecimento avançado de Word, Excel, PowerPoint e Google Analytics. A experiência em coordenação de equipe, vivência em implantação ou rotina de e-commerce ou de marketplace.
Um pacote de benefícios oferecidos aí pela Coplana é o convênio médico odontológico, PPR, convênio com rede de farmácia, seguro de vida, cartão Natal Alimentação. Os interessados devem enviar o seu currículo até agora, o próximo dia 15, para o e-mail recrutamento@coplana.com, colocando no assunto lá, né, a vaga de coordenador de e-commerce. É a coplana.com, né, dando chance aí também para quem queira conseguir aí um emprego ou uma colocação melhor do que a que tem hoje, desde que tenha aí os requisitos necessários para ser um coordenador de e-commerce, ok? Lembrando também que a lei emergencial para profissionais do setor de cultural e criativo tem seu cadastro até o próximo dia 18 desse mês, ok? É a Lei Aldir Blanc, o decreto 10.464 de 2020, é aquele da emergência cultural, né? Para pretender esse benefício, é necessário atender os requisitos da lei, preencher o cadastro estadual até o próximo dia 18 de outubro. Lá você vai, quem tiver direito, né, vai receber aí 5 parcelas de R$600, vai dar R$3.000, que é para dar um auxílio aí para os profissionais da área cultural, né, da área criativa, os músicos, os produtores, enfim, aquele pessoal que acabou ficando sem opções de ganhos, né, nesse período de pandemia. O cadastro ele pode ser feito no dadosculturais.sp.gov.br/público/login, ou então você entra em contato direto com o Departamento de Cultura e Turismo aqui de Pradópolis e também os departamentos de cultura dos demais municípios, né? Porque não é só para Pradópolis, é para todo o estado. Então aí os profissionais, né, podem procurar aí a Secretaria de Cultura do seu município e para obter maiores informações ou para fazer o cadastro. Como eu disse, é no site dadosculturais.sp.gov.br/público/login. É o auxílio emergencial para profissionais do setor cultural e criativo. E atenção, pais e responsáveis, campanha de vacinação contra a poliomielite vai até o dia 30 de outubro para crianças de 1 a 4 anos. E também a campanha de multivacinação para adolescentes até 15 anos. Vai haver também um plantão, né, no sábado, dia 17 de outubro, na sala de vacinas do Centro Médico e também da Unidade Básica de Saúde lá do Jardim Bela Vista, das 8 da manhã às 17. Mas você já pode procurar, né? Pode levar o seu filho de 1 a 4 anos ou adolescente até 15 anos, leva a carteirinha de vacinação. A criança de 1 a 4 anos vai receber aí a dose da vacina contra a poliomielite, é a gotinha, né? E os adolescentes até 15 anos vai dar uma conferida na carteira de vacinação para ver se está tudo em dia, colocar aí as vacinas em dia, é muito importante para a prevenção de doenças aí que podem ser graves, né? E para isso existe a vacina. O aviso é da Vigilância em Saúde, do Departamento Municipal de Saúde de Pradópolis. Vale lembrar também que os demais municípios também estão com essa campanha acontecendo, né? É no mesmo período até o dia 30 de outubro para crianças de 1 a 4 anos, tem a multivacinação de adolescentes e o plantão de vacinação que é no dia 17, ok? Para aqueles que não podem ir durante a semana, tem o sábado aí, no dia 17 para fazer. Informe-se com relação a horários no centro médico de sua cidade.
Beleza? Muito bem. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e eu volto já trazendo para vocês mais notícias e informações aqui no seu Jornal O Repórter pela sua nova 88 Gospel. Agradecendo também a todo o pessoal que está em contato conosco através das redes sociais, né? Agradecer o Reinaldo, também o Paulo Sérgio, o Cláudio Cristina, com um beijo, também o Vladimir Lunardi, a pastora Gislane Correia, que daqui a pouco vai estar trazendo a sua mensagem de fé, amor e esperança. Quem mais? Orlando Silva de Jaboticabal, Mauro, também é de Omar, Sidney Cassarotti, lá de Cornélio Procópio, o João, a Rose e o Nenê, lá do Hotel Fazenda Monte Sião. Quem mais está por aqui? O Hélio, a Cláudia Ribeirinho, que também é de Jaboticabal, Lauri, a Karina, também o Danilo, a Fabiana e a Isabel, lá de Goiânia, também conosco aqui no Jornal Repórter, o Charles, o Tiago Vitaliana, a Francinalva, nosso muito obrigado a todos vocês. Desculpa até pelas demais pessoas que a gente deixa de mencionar muitas vezes, porque estão nos compartilhamentos, né? E muitas vezes os nomes não chegam para nós aqui na nossa página, ok? Mas desde já agradecemos a todos pela audiência, pela paciência aqui com o seu Jornal O Repórter. Vamos lá então com o intervalo comercial, volto já trazendo mais notícias e informações aqui no seu Jornal O Repórter. Até já. 98,5, 100% gospel. A melhor sintonia de toda nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606, em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box? Trabalhamos com espelho comuns, Evisotê, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699, Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente.
Atenção Brasópolis, no período de 5 a 30 de outubro, haverá campanha de vacinação contra a poliomielite para as crianças de 1 a 4 anos. Isso mesmo, para as crianças de 1 a 4 anos. E multivacinação para adolescentes de até 15 anos. No sábado, dia 17 de outubro, isso mesmo, sábado, dia 17 de outubro, a campanha será na sala de vacinas do Centro Médico Municipal e na Unidade de Saúde do Jardim Bela Vista, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Traga seu filho. Não esqueça o cartão de vacinas. Vigilância Epidemiológica, Departamento Municipal de Saúde. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o seu Jornal Repórter pela sua nova 88 Gospel FM, trazendo as notícias que fazem o seu dia a dia. Moradores de Pradópolis foram surpreendidos na última sexta-feira, né? Um vendaval no final da tarde que foi brincadeira. O vendaval seguido de chuva forte, o fenômeno climático, né? Trouxe prejuízos à cidade, teve casas destelhadas, placas, árvores quebradas ou derrubadas, e o mais impressionante foi a violência com que foi arrancada toda a estrutura que cobria a quadra poliesportiva, localizada na área de lazer próxima à Escola Augusto de Campos, ali onde tem a pista de skate. A estrutura foi arrancada de suas fundações, elevou-se por alguns metros e foi arremessada ao lado da quadra, totalmente retorcida em questão de segundos, o que impressionou algumas pessoas que passavam pelo local e registraram a ocorrência. A chegada de uma frente fria aliada ao forte calor que estávamos tendo na semana passada proporcionaram a ocorrência de uma área de baixa pressão, que por sua vez fez os ventos chegarem a cerca de 70 km por hora, ocasionando o acidente, que felizmente não causou vítimas, né? Somente prejuízos materiais. E que prejuízos! Totalmente retorcidos. Quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, está vendo aí algumas fotos tiradas por pessoas e publicadas nas redes sociais, né? Algumas fotos do local, em que dá para perceber muito bem todo o prejuízo que foi causado para o município, né? Também para a população, com a queda, né? Dessa cobertura da quadra poliesportiva. Beleza? E em Guariba, a Polícia Militar prendeu 4 homens por furto qualificado. Foi ontem, né? Policiais militares de Guariba, com apoio da Força Tática do 43º Batalhão da Polícia Militar do Interior, conseguiram prender 4 indivíduos que estavam furtando o interior da loja Magazine Luiza, lá em Guariba. Os policiais, diante da informação de que estaria ocorrendo o crime, foram até o local, fizeram o cerco. Alguns criminosos, na tentativa de fuga, optaram por pular de cima do estabelecimento comercial, acabaram se ferindo na queda, e os demais se entregaram. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Guariba, onde foram tomadas as medidas cabíveis aos fatos. E no domingo, dia 11, durante o patrulhamento, a Polícia Militar visualizou um indivíduo que agia de modo suspeito. Após uma abordagem, fizeram uma busca nos bancos da Prodesp e souberam
que o indivíduo era foragido da justiça por prática de roubo à mão armada. O cidadão foi apresentado à delegacia de polícia civil, onde foi lavrada a documentação pertinente, né? O boletim de ocorrência, e o cidadão foi devidamente recolhido à cadeia local. Também mais uma dica aqui para você que está precisando de emprego, você que está querendo aí uma vaga, né? Tá numa situação meio complicada. A rede de restaurante Outback Steakhouse, lá de Ribeirão Preto, abriu um processo seletivo para 70 vagas em Ribeirão Preto. Os selecionados vão trabalhar no segundo restaurante da franquia da cidade, que será inaugurado ainda em 2020, lá no Shopping Guatemi. As vagas são para equipes de salão e cozinha nos períodos diurno e noturno. Os interessados não precisam ter experiência na função e, para concorrer a essa oportunidade, é preciso cadastrar no site da empresa, que é jobs.kenobi.com/outback, né? Vamos ver se a gente consegue colocar para vocês que estão na internet. A gente pode, aqui, ó, tá aí na nossa live, né? Colocamos aí, vamos colocar uma barrinha aqui para o pessoal poder enxergar melhor. https://jobs.kenobi.com/outback, né? Outback, e você pode aí cadastrar o seu currículo e concorrer a essas 70 vagas que estão sendo oferecidas pelo Outback lá em Ribeirão Preto. O candidato deve ter mais de 18 anos, preferencialmente estudante, com ensino médio ou técnico completo, disponibilidade para trabalhar em finais de semana e feriados, e além da remuneração, a rede oferece vale transporte, refeição no local, assistência médica odontológica. Tá aí uma boa oportunidade para você que está aí procurando emprego, não tem muita experiência. Lá eles dão todo o treinamento necessário, né? Além das vantagens oferecidas pela rede Outback, né? Que é uma rede mundial. Então tá aí uma excelente oportunidade para você poder conseguir aí uma vaga de emprego, ok? Muito bem. E nós vamos agora, eu quero trazer também na área de saúde, mais um trabalho referente à saúde mental no pós-pandemia, né? Então quero que você acompanhe com atenção o que os profissionais estão dizendo com relação ao estresse emocional, a questão da volta ao trabalho no pós-pandemia, ok? Vamos conferir comigo? Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma pergunta. Essa é da Naice Mendes e ela quer saber como começar a trabalhar saúde mental no trabalho na pós-pandemia. Bem, Naice, vamos falar já de agora, até porque tá difícil a gente prever quando que vamos estar nessa situação. E acredito que todas as ações e a compreensão que a gente vai fazer agora também vão ser muito úteis nesse momento pós-pandêmico. Eu quero partir nessa resposta da psicodinâmica do trabalho como uma teoria que tem tudo a ver com essa questão que você está me trazendo. Ela foi desenvolvida por Christophe Dejoux, que é um médico do trabalho e psicanalista francês, e essa teoria tem como objetivo compreender a relação entre trabalho, identidade e saúde mental no trabalho. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que na modernidade o trabalho ele se torna cada vez mais importante para a nossa identidade, né? Que é o que eu penso sobre mim, meus valores, a minha utilidade, a minha capacidade, as minhas pertenças. Então, o trabalho, ele de fato, ele exerce uma influência muito grande nessa questão. E o que eu penso sobre mim, de alguma maneira, está mediando também o meu processo de saúde mental. Quando eu me sinto fortalecido naquilo que eu acredito que eu sou, eu tenho também muito mais condição de enfrentar algumas questões que talvez, se não estivesse, me levariam a uma descompensação psíquica. Então,
primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que se o trabalho é central para a identidade e a identidade é central para a nossa saúde mental, nós vamos ter então aqui uma relação direta entre trabalho e saúde mental. Dentro dessa teoria, eles acreditam que o gestor é uma figura importante, a cultura organizacional também, para determinar as condições em que as pessoas possam enfrentar os desafios do trabalho, sim, porque trabalhar não é só prazer, trabalhar tem as dificuldades, né? Tem o sofrimento, mas que possa transformar essa vivência muitas vezes difícil num processo criativo e algo que vá fazer o crescimento desse profissional e também a sua elaboração, muitas vezes, daquele aprendizado que ele teve que enfrentar. E aí é interessante o gestor fazer algumas perguntas. Eu anotei algumas aqui que eu gostaria que você, Nice, levasse para a equipe de líderes para que eles pudessem pensar de que forma que esse trabalho está organizado e como que isso pode estar influenciando na saúde mental dos seus profissionais. A primeira pergunta é como o trabalho está organizado de forma mais flexível ou ele é muito rígido e torna difícil as pessoas poderem se movimentarem, ter uma liberdade, uma certa autonomia no enfrentamento das dificuldades diárias? Nós estamos passando por uma situação que as pessoas têm que se reinventar nas suas soluções, né? Aquilo que às vezes funcionava anteriormente, agora tem que ser de outra forma. Então, primeira pergunta, o trabalho está organizado de uma forma que permite a inventividade na solução dos problemas e o crescimento dos profissionais? Segunda pergunta, a minha equipe possui uma liberdade e autonomia para ajustar as necessidades desse trabalho novo a um resultado suficiente? Terceira pergunta, há um processo de comunicação assertiva e aberta que favorece as trocas de experiência? Porque é muito importante que cada um consiga trabalhar essa troca na equipe e assim ir crescendo em termos de performance, de aprendizado. Quarta pergunta, há um reconhecimento dos esforços? Talvez essa seja uma das mais essenciais do processo. As pessoas estão fazendo um movimento de colocar sua engenhosidade para dar conta do trabalho como ele está aí aparecendo, com todas as suas novidades, e o gestor consegue reconhecer esse movimento de cada colaborador? E por fim, promove-se mais competição ou colaboração? Bem, particularmente acredito que quando a gente colabora internamente, a gente se torna competitivo, mais forte no mercado, e não o contrário. Então, essas 5 questões são fundamentais para você avaliar se a sua equipe de líderes ela consegue criar condições para que o trabalho promova a saúde mental. Agora, por outro lado, cada profissional também é responsável por estar motivado no processo, não adianta só a liderança ou a empresa, até porque se você como profissional está esperando do outro motivação, esse outro pode errar, a empresa pode falhar e aí você vai ficar à mercê. Então, é um compromisso de um profissional maduro entender que ele tem que estar automotivado, buscando sim colocar essa engenhosidade na prática para resolver as questões que surgem e, por outro lado, os gestores, a cultura organizacional também dentro aí dos parâmetros das questões que eu trouxe para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que você possa, Nice, criar um ambiente e levar para os gestores questões que façam a diferença para a saúde mental da equipe e, com certeza, para o processo de inovação, para a produtividade e os resultados do seu negócio. Aguardo vocês para o próximo vídeo, fiquem ligados, um grande abraço e até lá! Tá aí, portanto, né, as recomendações aí da profissional com relação à volta ao trabalho no pós-pandemia, né? Então, alguns cuidados sempre a gente tem que ter, principalmente os gestores têm que ter um cuidado muito especial com relação a esse retorno. E o Ministério da Saúde está investindo na carteira de vacinação digital e na identificação por CPF, para garantir a segurança da população, agilidade no atendimento e eficiência do serviço prestado durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, que deve acontecer aí na virada do ano. O Ministério da Saúde está investindo na modernização do sistema de informação do Programa Nacional de Imunização. Em coletiva de imprensa, o diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, o Jackson Venâncio de Barros, anunciou 2 frentes de atuação da pasta: a identificação por meio do CPF, do CPF da pessoa, né, ou da criança, e do registro na carteira de vacinação digital,
que vai garantir aí mais segurança, não vai ter o problema de perder a carteira de vacinação muitas vezes. E você sabe que a carteira de vacinação é fundamental até para você receber o salário família, né, de seus filhos. Ela tem que estar atualizada e você tem que ter ela disponível. Então, tendo ela da forma digital, é muito mais rápido, muito mais seguro. A própria empresa autorizando, você pode conseguir aí mais facilmente essa informação. Ok? Muito bem, uma outra informação da saúde diz respeito ao Outubro Rosa. O movimento Outubro Rosa chama atenção aos cidadãos com a saúde da mulher e prevenção a doenças. O simples ato de amamentar ajuda na prevenção do câncer de mama. Sabia disso? Além de ser uma maneira mais completa de alimentar o bebê, a amamentação é uma aliada importante para ajudar a prevenir o câncer de mama. O tema foi um dos destaques da cerimônia de lançamento da campanha 2020 do Outubro Rosa. E o movimento internacional reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Estima-se que o risco de desenvolver câncer de mama pode reduzir em até 6% a cada 12 meses de duração da amamentação, de acordo com a Lancet, uma reconhecida publicação científica britânica. Além disso, os atuais índices globais de aleitamento materno previnem quase 20 mil mortes por câncer de mama ao ano. O mais interessante é que essa proteção independe da idade da mulher, da sua etnia, de quantos filhos já tem, da presença ou não de menopausa, afirmou a coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno da SAPS, a Janine Selva Gianni. Tem um outro detalhe também com relação à Covid-19, os cuidados que a população está tendo, ou pelo menos a grande parte da população está tendo, está levando à queda da ocorrência de outras doenças respiratórias. Quando os primeiros casos de Covid-19 no país foram registrados no final de fevereiro, coincidindo com o início da chamada temporada de gripe, os médicos temeram pelo pior. Um novo vírus, muito mais contagioso, se somaria a todos os outros patógenos respiratórios que costumam circular nessa época do ano, atingindo sobretudo crianças e idosos. Mas a realidade se revelou bem diferente. A ocorrência dessas outras doenças caiu em mais de 70%. As internações de casos pediátricos graves foram reduzidas em mais de 80%. Os hábitos de isolamento social, uso de máscara, higiene pessoal redobrada, adotado por conta da pandemia, foram os grandes responsáveis pela queda expressiva de outras doenças respiratórias no país, segundo especialistas ouvidos, comprovando a eficácia das barreiras físicas na disseminação de micróbios. Praticamente não tivemos temporada de gripe neste ano e as crianças foram as mais poupadas, segundo o pessoal da área de saúde, do Ministério da Saúde, nessa avaliação que fez com relação da correlação da Covid-19 com as demais gripes, que o pessoal acabou aí se conscientizando muito mais. Agora, nós vamos também, eu vou passar rapidinho para vocês o vídeo com relação à prevenção do câncer de mama, que é muito importante para você, para que nesse Outubro Rosa aí você se previna com relação ao câncer de mama, para que você possa se prevenir aí e
fazer aí o seu exame, né? Faça o seu exame, previna-se, afinal, a sua saúde que está em jogo, você que é mulher. Lembrando que tem homens também que têm câncer de mama. Sabia dessa? Não? Pois é, é uma parcela pequena, mas também existe. Agora, é muito importante que você faça o autoexame, você faça o exame preventivo, procure o seu médico, né? Para que você possa ter certeza de que está tudo bem com a sua saúde. Procure o médico de confiança, faça o exame, se necessário, faça a mamografia, faça toda os procedimentos recomendados para se garantir. Afinal, câncer de mama, câncer de colo de útero, eles têm cura desde que diagnosticados precocemente. Deixou passar, deixou ficar muito tempo, aí é mais difícil, é mais complicado de se obter aí a cura, né? Muito bem. Uma última notícia aqui: a Justiça de Alagoas anula o título de doutor honoris causa de Lula. Pois é, mais uma notícia ruim para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Tribunal de Justiça de Alagoas anulou um ato administrativo que concedeu o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual de Alagoas ao ex-presidente. Lula recebeu essa homenagem em agosto de 2017. A decisão é do juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos, da 4ª Vara Civil de Arapiraca, atendendo aí a uma ação movida pela advogada Maria Tavares Ferro. Detalhe, Maria Tavares Ferro, ela concorre a uma vaga de vereadora em Maceió, tá? Então tá aí, infelizmente, né? O nosso ex-presidente teve mais um revés aí na sua vida em função aí dessa decisão da Justiça de Alagoas. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter. Quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram na nossa sintonia, né, pela nova 88 Gospel FM, vocês também que estiveram ligados conosco aí pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Lembrando que nós trabalhamos em nome do Parque dos Pássaros 2, uma obra da Sansara Construtora, RO Urbanismo, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquil, novo sabor em sua manhã. Estivemos aí com a edição 224 do Jornal Repórter, neste dia 13 de outubro de 2021, terça-feira, dia do fisioterapeuta, dia do terapeuta ocupacional, dia mundial do escritor, dia internacional para a redução dos desastres. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fica aqui o convite para que você esteja conosco amanhã, a partir das 10 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal Repórter. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança, na voz da pastora Gislaine Correia. Um abraço a todos e até amanhã. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10:14. A Bíblia relata que pessoas levavam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos as repreendiam. Ao ver aquilo, o Senhor ficou indignado e lhes advertiu para que deixassem as crianças se aproximar. E completou: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Marcos 10:15. Na época de Jesus, as crianças recebiam pouca consideração. Eram tratadas como um peso social. O Salvador rompe com aquele sistema cruel, repreende os discípulos e convida os pequenos à presença dele.
Não satisfeito, exaltou as crianças, tornando-as exemplo a ser considerado por todos. Às vezes, nos comportamos como aqueles homens despreparados. Somos rudes, não observamos as pessoas ao redor e as tratamos com grosseria. Pensamos que agradamos a Deus com expressões carrancudas e aparência de santidade. Mas não é esse tipo de atitude que atrai a atenção do Senhor. Pelo contrário, é do indivíduo modesto, humilde e sincero que Ele gosta e deseja ter consigo por toda a eternidade. Oremos. Senhor, dá-nos um coração como o de uma criança, simples e sincero, para agradar-te dia após dia. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal O Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.